O tema de hoje, princípios de sabedoria, melhor é o fim das coisas. Como nós temos meditado no livro de Eclesiastes, vamos aprender uma lição muito importante hoje. Que o mais importante não é como você começa, mas como você termina. Há muitas pessoas que estão preocupadas com o começo. Não, se eu não começar bem, eu não vou terminar bem. Na verdade, eu preciso terminar bem. O começo nós teremos percalço, nós teremos dificuldades, nós poderemos cair, poderemos retroceder um tempo e avançar depois. O começo é sempre turbulento. Você vai ver, toda obra que você inicia, por exemplo, a construção de uma casa, o começo é mais difícil, porque é aquele momento que você não está enxergando a obra. Você tem que primeiro cavar o alicerce, montar as colunas, esperar essas colunas secar, essa base ficar firme, para depois você começar a edificar o resto. Então o começo é mais difícil. Mas depois que começa, que você inicia, o final vai terminar melhor e bem. E na nossa vida é a mesma coisa. E Salomão nos mostra isso, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Aqui nós vemos Salomão comparando duas coisas. O fim das coisas com a pessoa que é paciente, que sabe esperar. Ela sabe que no começo as coisas são difíceis e ela aguarda. Diferente de uma pessoa arrogante, que ela quer começar muito bem, mas ela não se preocupa no final como vão terminar as coisas. E na Bíblia nós temos exemplo de pessoas que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. O primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo de Sansão. A palavra mostra lá em Juízes, lá no capítulo 13, como Sansão foi escolhido, o seu nascimento, onde um anjo apareceu ali para os seus pais e falaram: olha, vocês são idosos, não têm filhos, mas vocês terão um filho que vai ser especial. Ele vai ser o libertador de Israel. E ali nasceu Sansão. Mas Sansão, conforme ele foi crescendo, desenvolvendo a sua vida, ele começou a andar longe da presença de Deus. E tudo aquilo que Deus havia proibido ele de fazer, ele começou a fazer. E como ele terminou? Cometendo um suicídio, se matando para matar os inimigos. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, de uma pessoa que começou bem, mas não terminou tão bem, é Saul. O que a Bíblia mostra lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 9, que Saul foi escolhido por Deus. Foi o próprio Deus que escolheu Saul. Deus mudou o coração de Saul. Deus deu o Espírito Santo sobre a vida de Saul e o ajudou no começo da sua jornada. Mas Saul, assim que ele teve sobre as suas mãos o poder, isso cresceu no seu coração, de maneira que ele se afastou tanto de Deus, mas se afastou tanto de Deus, que ele terminou a sua vida consultando um necromante, longe da presença de Deus. Outra pessoa que começou muito bem, mas que não terminou bem, foi Salomão. Como foi o início de Salomão? Salomão teve o nome dado pelo próprio Deus. O próprio Deus falou com Davi qual seria o nome dele. Salomão, alguém que era amado por Deus. E Salomão ele começa assim, oferecendo a Deus um grande holocausto e pedindo a Deus sabedoria, falando: Senhor, eu preciso de sabedoria para cuidar do teu povo, o teu grande povo de Israel. E Deus deu para ele sabedoria, mas a sabedoria dele, ele empenhou somente em pesquisar as coisas aqui da terra, e ele esqueceu do mais importante, que é o dia de amanhã, quando vamos prestar conta diante de Deus. E Salomão ele terminou mal, terminou distante de Deus. Ele tem ensinos muito preciosos, mas não adianta você ter ensinos preciosos se você não coloca esses ensinos em prática. Salomão é um grande exemplo de alguém que tinha conhecimento e sabedoria, mas não colocou o conhecimento e a sabedoria em prática. E o fim da vida dele foi como? Casado com 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, e ele adorando não apenas Deus, mas um monte de deuses pagãos que as suas esposas o induziram a adorar. E como nós falamos, o mais importante é o final, não o início. E nós temos um grande exemplo da Bíblia de alguém que não começou bem, mas que terminou muito bem. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, nós temos a história de Paulo, ou Saulo. Saulo, o apóstolo Paulo, ele começou muito mal. Quem era Paulo? Ele era o perseguidor da igreja. Ele perseguiu os cristãos no início. Ele não apenas perseguiu para aprender ou persuadi-los a mudar a fé, como ele também perseguiu para matar.
sejam mulheres, crianças, velhos. Ele perseguiu em Jerusalém, ele foi até para outras nações, perseguindo os cristãos para matá-los, trazendo alguns em prisão para tentar forçá-los a negar a fé. E nós temos ali Paulo começando muito mal, alguém que era perseguidor da igreja. Mas em determinado momento, quando Deus toca no seu coração, o Senhor Jesus aparece para ele, e ali ele se converte ao Senhor. Ele muda radicalmente a sua maneira de viver. Ele muda totalmente a sua maneira de pensar. E ele começa agora a pregar a fé que antes ele tentava destruir. Ele começa agora a seguir os passos do Senhor e andar com os discípulos que antes ele perseguia para matar. E qual foi o fim da vida de Paulo? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui nós temos Paulo afirmando: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Ele entendeu que o melhor era o fim da sua vida. E depois da sua conversão, ele empenhou todo o esforço para andar retamente na presença de Deus, para servir o Senhor Jesus de maneira inteira, de maneira íntegra, em sinceridade. Ele procurou guardar tesouros dos céus. Ele procurou ter uma vida exemplar aqui nessa terra. E ele declara: e agora a coroa da justiça me está reservada. Eu quero perguntar para você, como tem sido a sua vida? O mais importante não é o começo, o mais importante é o final. Como você vai terminar a sua carreira aqui nessa terra? Eu espero que, recebendo o elogio do Senhor, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Isso é o que eu espero para você. E se você não tem agido assim, não tem procurado ter uma vida reta na presença do Senhor, é momento de voltar para Ele. Amém? Eu quero orar por você para que o Espírito Santo te ajude a ter uma vida exemplar, a completar a carreira assim como o apóstolo Paulo completou. Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos o meu irmão, minha irmã. Eu quero clamar em favor das suas vidas. Eu peço, Pai, ajuda-os, fortalece-os, firma-os na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Ajuda-os a lembrar a cada dia que o mais importante não é o começo das coisas, não é como nós começamos a nossa caminhada com Cristo, mas como nós terminamos. Porque tem muitas pessoas que têm começado o caminho, têm andado e têm abandonado. Muitos começam muito bem, com oração, com jejum, com clamor, com arrependimento, mas abandonam o caminho do Senhor e vão para longe da Tua presença. Eu te peço, Pai, ajuda-os, ajuda o meu irmão e minha irmã a andar retamente diante de Ti, quebrando ali o coração deles, Pai, e mostra como eles devem terminar a carreira deles aqui na terra. Assim como o apóstolo Paulo declarou que combateu o bom combate, que ele guardou a fé, ele tinha certeza, convicção de que a coroa da justiça estava preparada para ele. Eu peço em favor do meu irmão e da minha irmã, ajuda-os a ter uma coroa da justiça preparada para eles também. Eu peço em favor dessa família que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua força seja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.